Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando continuidade à conferência número 12 do livro A Igreja Católica, a segunda parte sobre a questão da não tolerância da Igreja para com o erro e para com o pecado, que é o ponto que vamos entrar hoje, mais profundamente. Hoje vivemos num mundo dividido, num mundo polarizado. E isto interessa a quem está no topo da cadeia alimentar. Quem está da metade para baixo, ou até quase acima da metade para baixo, essa divisão não é interessante. Lembrando do ditado bem verdadeiro: a união faz a força. Vamos então tentar entender por que a Igreja Católica é acusada de não ser tolerante para com outras religiões ou até mesmo para com pessoas de dentro das suas próprias fileiras, quando estas se desviam do verdadeiro ensinamento de Cristo. É por isso que, se proclamamos a intolerância nas questões dogmáticas, não a proclamamos igualmente na vida cívica. Sem dúvida, estamos em guerra com o erro, mas queremos estar em paz com aqueles que cometem o erro ou até praticam o erro, como os hereges, por exemplo. Desprezamos então as outras religiões? Não. Conquanto lastimemos que os seus adeptos não estejam entre nós, e embora rezemos ardentemente para que se realize o ardente desejo do coração de nosso Senhor, de que haja um só rebanho e um só pastor, sabemos respeitar as convicções do outro. Mas nada podemos ceder dos princípios da nossa fé. E não podemos dizer que todas as religiões são boas, pois isso equivaleria a dizer que todas as religiões nada valem. Penso, meus irmãos, que depois dessas explicações, nada mais tenho a dizer sobre as objeções que nos dirigem constantemente. Quem não for membro da Igreja não será salvo. É, à primeira vista, frase realmente severa. Mas quando se sabe que a Igreja Católica coloca entre seus membros todo homem de boa vontade, que acredita inabalavelmente que a sua religião é a boa, e que utiliza todos os meios dessa religião para servir a Deus, então realmente não há nada de terrível nesse dogma. Pode a Igreja ser mais liberal e assim não intolerante, mas pelo contrário indulgente, do que quando proclama que aquele que exteriormente está bem longe da verdadeira religião de Cristo, e mesmo talvez nunca tenha ouvido falar de Cristo, também pode pertencer à Igreja Católica? Assim compreendemos que a Igreja reconheça ainda como seus filhos os homens que, tendo vivido antes de Cristo, amaram e serviram a Deus sinceramente, e ensine que também eles seriam salvos pelos merecimentos do futuro Redentor. Então esta é uma doutrina belíssima, não existe nada de intolerante, pelo contrário, ela é muito liberal, mas é o ensinamento da Igreja de Cristo, e ela é de Cristo. Então muitas pessoas que mesmo sem saber, são contadas dentro da religião católica, não contadas no número, não têm um certificado de batismo e etc., mas são considerados homens de boa vontade, que, portanto, a sua salvação está nas mãos de Deus, e somente dele, que por isso é o justo juiz. Agora vamos falar um pouco sobre a dita não tolerância da Igreja para com os seus próprios fiéis. A Igreja Católica ainda é obrigada a ouvir críticas de outro gênero. Alguns lhe acusam de ser intolerante para com as outras religiões.
Outros, porém, a acusam de outro extremo, de ser intolerante para com os seus próprios fiéis. Será que é assim mesmo? Há pessoas que não podem suportar o princípio de autoridade, a submissão, a obediência que não tolera o oportunismo, exigida pela igreja, dos seus próprios fiéis. É demais, dizem eles. Sejam quais forem as prescrições da igreja, por mais profundamente que penetrem na vida privada e familiar, cumpre obedecer-lhes como a própria palavra de Deus. Muitos não conseguem aceitar isso. Muitos mesmo. E é a verdade. Assim como a igreja obedece a Deus, também reclama a obediência de seus fiéis para consigo mesma. Por isso, a obediência é a virtude característica do católico. E é isso que São Paulo mais faz salientar na vida de Cristo, quando disse em Filipenses 2:8, Cristo humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. A igreja pede-nos uma obediência sem condições, porque Cristo lhe confiou com o cuidado da salvação das nossas almas uma grande responsabilidade. É da igreja que dependem a extensão do verdadeiro culto de Deus e a extensão dos efeitos da redenção. É a ela que se dirige em primeiro lugar o aviso de São Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insiste a tempo e a contratempo, repreende, ameaça, exorta, com inteira paciência e sempre instruindo. Se considerarmos estas coisas, compreenderemos melhor a psicologia da igreja. Compreenderemos por que é que ela é tão suscetível nas questões de respeito da autoridade. Ela representa entre nós a autoridade divina. Se alguém a ataca, não é a si mesma que ela sente atacar. São os direitos de Deus. É esse sentimento de responsabilidade que devemos descobrir na atitude da igreja, quando exige uma obediência inflexível, sem compromissos. Mas será exagerada essa convicção que a igreja alimenta de que por trás de todas as suas prescrições se acha a autoridade do próprio Deus? Mas o Filho de Deus pronunciou estas palavras extremamente significativas, conforme Lucas 10:16. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. E ainda numa outra circunstância, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. À luz dessas ideias, podemos ainda responder a outra objeção. Do mesmo modo que a igreja é intolerante para com os membros das outras religiões, assim também é, às vezes, demasiado severa para com seus próprios fiéis e parece bem dura nos seus mandamentos. Há homens que ela excomunga, ou que deixam de comungar, de participar do corpo de Cristo, do sacrifício da missa. A uns não permite confessar-se, nem comungar. Outros queriam casar-se e a Igreja Católica não os casa. É um exagero, muitos dizem. Mas basta examinar um pouco mais a fundo essas alegações e compreende-se o quanto é bem fundada a atitude da Igreja. Primeiramente, a igreja não amaldiçoa ninguém. A igreja de Cristo tem o hábito de abençoar, não amaldiçoar.
Nas agremiações não se amaldiçoam os membros indignos, excluem-se. A igreja também só faz isso, excluí-los. E se qualquer insignificante associação de uma aldeia tem o direito de excluir aqueles de seus membros que não obedecem aos seus estatutos, pode-se recusar esse direito à maior associação do mundo, a Igreja Católica? Primeiro, faz-se mistério, porém, que alguém tenha transgredido gravemente uma ordem da Igreja, para que a Igreja lhe declare: desde que não observaste minhas regras fundamentais e me volvestes as costas, não me resta mais outra coisa senão tirar daí as consequências. Exclue-te da lista dos meus membros, e naturalmente também do gozo dos seus direitos. Eis aí essa excomunhão tão frequentemente comentada. Mas acreditai bem que a nossa igreja não se decide a essa penalidade dolorosa, senão em último extremo. Tomemos um caso como exemplo. Prepara-se um casamento misto, mas a parte não católica não quer firmar o compromisso de fazer educar catolicamente os filhos. A Igreja Católica não pode admitir que sequer um só dos filhos de seus membros seja educado em outra religião. Ela não procede ao casamento. As pessoas vão então casar-se na igreja de outra religião. Mas desde esse instante a parte católica afrontou a igreja e se excluiu dela. Alguns anos depois, a sua consciência já não lhe deixa repouso. Ela quereria confessar-se, mas não pode receber a absolvição, porque vive num matrimônio que não é válido para a igreja e não quer mudar de situação. Sobrevém então a recriminação habitual. A igreja é cruel, sem coração, não deixa sequer a gente confessar-se. Entretanto, meus irmãos, dizei-me, quem foi que enveredou, num gesto de desafio, pelo caminho de onde não poderia volver ou voltar? A igreja sofre quando é obrigada a punir severamente certos filhos seus, mas não pode fazer de outro modo sem se tornar infiel ao mandato de Cristo. Meus irmãos, sem Cristo não há salvação, mas sem a igreja também não há, pois a igreja é Cristo vivo no meio de nós. Não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe, disse São Cipriano. Foi o que sempre afirmou o cristianismo. E ter-se-ia agora o direito de negá-lo? A religião de Cristo é a religião católica. E não cedemos nada desta crença. Mas se afirmamos que a nossa religião é a verdadeira, não fazemos injúria a nenhuma outra. Sabemos que a outra está no erro. Nós sabemos. E, no entanto, respeitamos as suas convicções religiosas. Mas nunca cessamos de rezar para que chegue o dia em que se realize o maior anseio de nosso Senhor, que haja um só rebanho e um só pastor, Ele mesmo. Cada vez que criticarem levianamente diante de nós a Santa Igreja, lembremo-nos destas palavras de Santo Agostinho. Amemos o Senhor, nosso Deus. Amemos também a sua Igreja. Deus como nosso Pai, a Igreja como nossa Mãe. De que serve confessardes o Senhor? Venerar e glorificar a Deus. Confessar também seu Filho e reconhecerdes que ele está sentado à direita de Deus, se ao mesmo tempo desprezais a sua Igreja. Por isto, irmãos, mantende-vos todos unânime e corajosamente junto de Deus, nosso Pai, e da Igreja, nossa Mãe. E cada vez que numa sociedade leviana
ofenderem a nossa santa religião, lembrai-vos do aviso de São Paulo. Conforme Romanos 16, 17 a 20. Exorto-vos, irmãos, a tomardes cuidado com esses que causam as desuniões e os escândalos, afastando-se do ensinamento que haveis recebido. Afastai-vos deles, porque tais homens não servem a Cristo, Senhor nosso. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.